19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. 4 meses após a morte de mãe e filha vítimas de envenenamento, este caso continua sem solução. O crime aconteceu em São Paulo e nós ouvimos com exclusividade testemunhas. Veja agora na reportagem de André Azeredo. Essa adolescente sobreviveu a um bolo envenenado. Comi uma colher e senti um gosto meio amargo. Mas 2 outras pessoas não tiveram a mesma sorte. Ana Maria e Larissa, mãe e filha, morreram por causa deste mesmo pedaço de bolo de aniversário que estava envenenado por inseticida. O bolo era do aniversário de uma criança da família. Ana Maria, de 52 anos, não pôde ir na festa porque estava doente. No dia seguinte, o marido de uma prima da Larissa levou um pedaço do bolo até a casa dela para que fosse entregue a Ana Maria. É este homem que aparece nas imagens. Ana Maria recebeu o bolo de manhã, mas foi comer só no fim da tarde. Foi aí que começou a passar mal. Tontura, enjoo, dormência nas pernas, dor na barriga. Telefonou então para a filha mais velha em busca de socorro. Mas foi a filha mais nova que chegou primeiro em casa. Ela estava de carro, a Maria Eduarda. Ela precisou de ajuda de vizinhos para acessar o imóvel e então levar a mãe para o hospital. Minha mãe estava totalmente desacordada. Ela já estava roxa, espumando pela boca. A única reação que eu tive realmente foi de colocar ela no carro e levar para o hospital. Imediatamente ela entrou na emergência e foi entubada. Até então ninguém sabia que aquele bolo era o motivo da intoxicação de Ana Maria. Larissa voltou para casa à meia-noite, acompanhada da sobrinha de 16 anos. Lá ela fez um lanche e aí também comeu uma fatia do tal bolo de aniversário. A sobrinha, sem fome, comeu só uma colher. E as 2 se sentiram mal. Passou uns 20 minutos, a Larissa já perguntou, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, eu tô com dor no estômago e com falta de ar. E eu perguntei a mesma coisa pra ela. Aí ela falou que tava com falta de ar, com muita tontura e com vontade de vomitar. A sobrinha sobreviveu e conseguiu acionar o SAMU. Ela também ligou para Maria Eduarda pedindo socorro. A Larissa está passando mal. Ela está convulsionando. A única reação que eu tive foi conseguir pegar um Uber e ir correndo para lá. Assim que eu cheguei lá, as ambulâncias já estavam lá, 30, 40 minutinhos. Eles falaram, sinto muito, ela veio a óbito. Maria Eduarda ficou com a difícil missão de falar para a mãe sobre a morte da irmã. Ana Maria chegou a deixar o hospital, mas voltou a ser internada quando o quadro de saúde piorou. 1 mês e meio depois do envenenamento, ela faleceu. A polícia trata o caso como duplo homicídio por envenenamento. Os principais suspeitos são a sobrinha de Ana Maria e o marido, que tinham uma dívida de R$20 mil com Ana Maria. Além disso, no celular da sobrinha, apreendido pela polícia, foram encontradas diversas pesquisas sobre inseticidas. O casal já prestou depoimento no Departamento de Homicídios. Até agora, ninguém foi preso. Eu não quero culpar ninguém, eu só quero que a justiça seja feita pela minha mãe e pela minha irmã. 2 pessoas da sua vida mais importantes, porque assim, era só nós 3. E eu não estava em casa. Se eu estivesse em casa, eu tinha comido o bolo também. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. Hamas liberta reféns, Israel solta prisioneiros e Trump assina cessar-fogo da guerra em Gaza. Avião de pequeno porte cai sobre casa em Goiânia. Moraes nega pedido da defesa e mantém prisão domiciliar de Bolsonaro, mas libera visita médica. Ministra ameaça tirar cargos de aliados de parlamentares do Centrão que votam contra o governo. Não pode estar no governo votando contra o governo. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Uma quadrilha especializada em roubo e furto a residências com a participação de adolescentes provocou um prejuízo de mais de R$500 mil no Rio de Janeiro. A ação de um menor foi registrada pelas câmeras de segurança do condomínio. Veja. O adolescente entra no prédio e até aperta a mão do porteiro. Ele se identifica como neto de um morador e segue para as escadas. Cerca de 1 hora depois, sai tranquilamente do edifício no bairro da Gávea, região valorizada da Zona Sul.
Ele carrega uma bolsa levando dólares, euros, joias e relógios. O prejuízo foi avaliado em R$ 650 mil. A vítima, que prefere não ser identificada, descobriu o furto após voltar de uma viagem de fim de semana. Tudo na minha casa estava remexido. Todas as gavetas retiradas de todos os quartos da sala, tudo muito mexido, tudo jogado no chão. Não tinha uma peça de roupa que não estivesse no chão. Ele desconfia que teve a rotina monitorada. Ele sobe pelas escadas, vai no único apartamento vazio do prédio, que era o meu, uma coincidência, entre aspas, e fica 1 hora e 2 minutos dentro do meu apartamento, arrancando uma porta, sem que ninguém perceba. O morador tinha saído do apartamento apenas meia hora antes da chegada do assaltante. O adolescente foi identificado porque já cometeu outros crimes também dentro de condomínios. Segundo a polícia, ele integra uma quadrilha de São Paulo especializada nesse tipo de crime. Em janeiro, outros 2 adolescentes da quadrilha tentaram aplicar o mesmo golpe em um prédio também de alto padrão na Zona Sul. Mas a entrada deles não foi permitida. Dias antes, eles tinham furtado objetos de apartamentos na Tijuca, na Zona Norte. Na época, a polícia flagrou o carro usado pelo bando nas viagens entre Rio e São Paulo. O motorista foi preso com R$ 7 mil e 2 relógios furtados. De acordo com o delegado que investiga a quadrilha na capital paulista, os criminosos pesquisam os possíveis alvos até pela internet. Analisam o local, eles acabam estudando possíveis vítimas que residem no prédio, acabam então vendo redes sociais para ver se o padrão de vida, se ostentam joias, relógios. Este especialista em segurança de condomínios alerta: é fundamental que os funcionários sejam treinados e orientados. A entrada de visitante, mesmo conhecido, sempre deve ser autorizada pelo morador. Tem que treinar os porteiros, mas tem que conscientizar os moradores, tem que ter uma segurança no controle de acesso. Só pode subir com autorização, não tem outra regra. Chegou, anunciou, autorizou. Fazendo isso, não tem erro. Uma sensação muito ruim. Você chegar na sua própria casa e ver assim, o que você juntou, o que você fez a vida inteira e o teu trabalho ser subtraído de uma forma tão rápida e tão aviltante. A pergunta que fica é, será que não tem adultos por trás desses adolescentes comandando tudo? 14 suspeitos de fazer parte de uma milícia foram presos no Rio de Janeiro e nesta operação 12 fuzis foram encontrados. Vamos conversar com o repórter Léo Santana, que traz mais informações. Ô Léo, com tantas armas assim, houve algum confronto com a polícia? Conta todos os detalhes pra gente, por favor. Uma boa noite para você. Não, César, os suspeitos estavam dormindo quando foram surpreendidos pelos policiais militares. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. O grupo estava escondido em uma construção abandonada em Curicica, na zona oeste do Rio. Essa região da cidade vive uma guerra por disputa de território entre milicianos e traficantes de drogas. No local, além dos 12 fuzis, os agentes também apreenderam 43 carregadores, uma espingarda, 2 pistolas, um revólver e 2 granadas. Segundo a polícia, o armamento está avaliado em R$1 milhão. A polícia agora investiga a procedência do arsenal, que seria usado por milicianos para conter o avanço da maior facção criminosa do Rio, o Comando Vermelho. De acordo com a PM, o bando é liderado por André Costa Bastos, também conhecido como Boto, que está preso há 4 anos e, mesmo assim, continua coordenando as ações da quadrilha. Segundo as investigações, os presos também praticam roubos de veículos. Agora à noite, eles foram encaminhados para o sistema prisional. César. Obrigado pelas informações, Léo. Uma ótima noite a você, a todos do Rio de Janeiro, cariocas e fluminenses. Me permita te fazer uma pergunta. Você costuma tomar com frequência remédios para problemas estomacais? Por que eu estou te perguntando isso? Médicos alertam para o uso indiscriminado do omeprazol, remédio que serve para combater acidez no estômago e que muitas vezes é comprado sem receita. Quando começou a ser comercializado no Brasil há 37 anos, o omeprazol parecia a solução perfeita para o tratamento do refluxo, das gastrites, úlceras do duodeno e no combate a uma bactéria que se aloja no estômago e intestino e pode causar inflamação. Foi considerado inofensivo e se transformou num dos medicamentos mais populares do país. Outras variações vieram depois, todas com o objetivo de inibir a secreção gástrica.
O que o senhor toma para o estômago? Pantoprazol. Há quanto tempo o senhor toma? 10 anos. O senhor toma omeprazol? Sim. Há quanto tempo? Há mais ou menos um ano. Foi o médico que mandou? Sim. O senhor voltou lá depois que começou a tomar? Faço consulta periódica a cada 3 meses. Os médicos deixam claro que essa orientação para diminuir o uso indiscriminado do omeprazol não é uma campanha contra o remédio. É um movimento para tentar devolvê-lo ao seu devido lugar, como aliado para o tratamento certo, na dose certa e pelo tempo necessário. Mesmo podendo ser comprado sem receita médica, os especialistas alertam para os efeitos colaterais se o remédio for usado inadequadamente. A diminuição da capacidade de absorção de nutrientes e uma consequência ainda mais grave. O omeprazol não dá câncer, mas pode mascarar a doença. Essa redução da acidez diminui a sua absorção, principalmente de nutrientes importantes. Primeiro, vitamina B, vitamina B12, que lá na frente, a falta dela pode trazer quadros neurológicos, como uma demência. Cálcio, principalmente para as mulheres. A falta do cálcio vai levar à osteoporose, problemas de ossos nessas mulheres. Então é importante o acompanhamento. O zinco é um outro antioxidante, importante para a nossa célula, para todas as células do corpo. Maria Luísa sofria de enjoos e vômitos e não procurou um médico. Seguiu o conselho de uma amiga e tomava omeprazol só nos dias em que passava mal. 2 anos depois, descobriu uma pangastrite, uma inflamação generalizada no estômago. Quando eu percebi que era mais sério e que eu não podia ficar só me remediando sob demanda, eu procurei o doutor. E aí a gente fez um tratamento certinho, né, por um período de tempo. E eu melhorei. Agora eu fiz o tratamento direito, com os remédios corretos e não preciso mais ficar tomando. Maria Luísa já parou com o remédio. E todo mundo deve parar também? Não para. Continue o seu tratamento de acordo com a dose recomendada e com acompanhamento médico para evitar problemas no futuro. 5 pescadores foram resgatados pela Marinha após um naufrágio no Pará. As vítimas estavam à deriva desde o último sábado. O helicóptero da Marinha chegou na base aérea de Belém no início da tarde. Dentro da aeronave, um dos 5 homens que sobreviveram a um naufrágio na região do nordeste do estado. O grupo foi resgatado com vida após 48 horas à deriva no mar. Felizmente, esse navio mercante nos avistou, nos informou e eles conseguiram ser resgatados aí com vida e todos passam bem, graças a Deus. Os militares informaram que o pescador estava bastante desidratado e já sem condições de pedir ajuda. Ele foi levado para o hospital. Descemos com a maca e colocamos esse cidadão na maca, tiramos ele dessa maca e colocamos ele ali para dar um atendimento mais atencioso e uma análise clínica melhor. Segundo a Marinha do Brasil, o naufrágio teria ocorrido no último sábado, 2 dias após a embarcação sair com os pescadores no município de Maracanã. As autoridades só tiveram conhecimento do caso por volta das 5 horas da manhã de domingo, quando um homem avistou o barco emborcado. Ainda de acordo com os militares, os tripulantes foram localizados a uma distância de 25 quilômetros da embarcação. Eles estavam em um bote improvisado com a rede de pesca e não usavam coletes salva-vidas. Os outros 4 sobreviventes estão fora de perigo. Depois, podendo conversar com eles com mais calma, a gente vai perceber quanto tempo eles realmente ficaram sem a embarcação, que foi encontrada emborcada. E realmente foi um milagre, de ver por tanto tempo assim eles na deriva, no mar ali, e poder ser resgatado inicialmente até por um navio mercante. É história de filme, Um milagre realmente. Uma perseguição da polícia terminou em tiroteio no Rio de Janeiro. 4 suspeitos foram mortos e um acabou preso. Mãe, olha isso, mãe! O confronto aconteceu em plena luz do dia. Da janela de casa, uma criança gravou a troca de tiros e ligou para a mãe desesperada. Mais um pouco eu ia tomar um tiro. Outros moradores também registraram os disparos. O circuito de segurança mostrou cerco policial. Segundo a PM, 5 ocupantes em um veículo saíram de uma comunidade em Mesquita, na Baixada Fluminense, e não atenderam a ordem de parada. Um dos criminosos ficou apoiado na janela do carro e atirou contra os policiais militares. Os disparos atingiram casas e estabelecimentos comerciais. As marcas dos tiros estão em
toda parte nesse muro, a gente consegue observar a perfuração de munição de fuzis. Casas e lojas também foram atingidas. Crianças que estavam em uma quadra de futebol que fica a poucos metros daqui tiveram que se proteger. Tem criança na rua, que é a principal, tá sempre passando carro de lá, carro daqui, então realmente foi bem assustador. Foram 10 minutos de perseguição e troca de tiros que só terminaram em Nilópolis, município vizinho, também na Baixada Fluminense. 5 homens estavam no carro prata, 4 morreram. Segundo a polícia, todos tinham ficha criminal. Esse vídeo chamou a atenção. O 5º suspeito se fingiu de morto para tentar escapar. Diego do Nascimento Araújo foi preso. Se fingiu de morto. Inclusive esse que foi preso e conduzido à delegacia da Baixada Fluminense, a DHBF, no momento, também por diversas passagens, mas agora ele vai responder perante a justiça. Com o grupo, a polícia apreendeu 2 fuzis, 2 pistolas e munição. Se você é idoso ou idosa, preste atenção. Os reajustes em planos de saúde por aumento da idade podem estar com os dias contados, pelo menos quando os beneficiários são idosos. O STF já formou maioria para determinar que as operadoras não podem reajustar mensalidades para beneficiários com 60 anos ou mais. A Glória, de 62 anos, tem o mesmo plano de saúde há mais de 30. Por um acordo com a empresa, o reajuste por idade está congelado desde que completou 10 anos de contrato. Mas, ainda assim, a aposentada tem medo de um aumento surpresa no meio do caminho. A gente não sabe se eles podem congelar esse valor ou eles podem aumentar, porque a cada ano os percentuais de aumento do plano de saúde são exorbitantes. Planos de saúde contratados antes de 2004, ano em que entrou em vigor o Estatuto do Idoso, podem reajustar a cobrança de mensalidade em razão do avanço da idade do beneficiário. A prática foi proibida após a publicação da lei, porque passou a ser entendida como uma discriminação. Essa diferença foi questionada no Supremo e a Corte formou maioria para impedir que contratos antigos sigam com elevações de preço para beneficiários com 60 anos ou mais. Apesar da maioria já formada, o resultado do julgamento não foi oficializado ainda, porque este mesmo assunto é alvo de outro processo que também tramita aqui no STF. O presidente do Supremo, Edson Fachin, decidiu que é necessário julgar esta segunda ação para, então, bater o martelo nos 2 processos ao mesmo tempo. Para a coordenadora do Programa de Saúde do Instituto de Defesa de Consumidores, mesmo sem decisão fechada, já há motivos para comemorar. É muito positivo que o STF tenha avançado para o entendimento que protege o consumidor. Então, o IDEC avalia e pensa com muita expectativa na continuidade da ação e espera que o STF mantenha o posicionamento de reconhecer a constitucionalidade da lei e de reconhecer que o Estatuto se aplica a contratos anteriores assinados antes da lei. Eu acho que as pessoas que têm mais idade deveriam diminuir o percentual. Concordo plenamente. Quanto mais idade você tem, você deveria pagar menos. Mas é justamente ao contrário, como as companhias, como os seguros-saúde pensam e atuam no nosso país, ganhando muito dinheiro. Essa é que é a verdade. Tanto é que sempre tem uma concorrência muito grande de empresas de fora que querem comprar toda a carteira dos planos de saúde aqui no Brasil. E assim como eu penso também que deva acontecer com relação ao INSS, nós deveríamos ter uma condição de dignidade maior do que existente hoje no nosso país. Não sei se você concorda comigo. A Federação Nacional de Saúde Suplementar não quis se manifestar. Já a Associação Brasileira de Planos de Saúde informou que só vai se pronunciar após a conclusão do julgamento de todas as ações no Supremo. A Polícia de São Paulo desarticulou uma quadrilha especializada em quebrar vidros de carros para furtar celulares. A diferença é que o bando era estruturado e envolvia criminosos que atuavam fora do estado.
A imagem dos ladrões procurando vítimas no trânsito parado no centro da capital paulista se repete quase todos os dias. O ataque é rápido, o vidro do carro é quebrado e o celular é levado pelo criminoso. Um dos alvos presos na operação é Vanderlânio Moura, conhecido como Plankton. O apelido é por causa da semelhança do bandido com o vilão do desenho Bob Esponja. Vanderlânio está no topo do organograma da organização criminosa que alimenta os furtos de celulares. O grupo conta com pelo menos 7 ladrões que atacam motoristas no trânsito. Os celulares são entregues para Plankton e outros 2 comparsas, Matheus Dutra Marques, o carioca, que foi preso, e Aldemar Nunes Gordim, que fugiu. Os 3 invadem os celulares das vítimas, acessam aplicativos de bancos e desviam o dinheiro. Para isso, eles fazem compras fictícias através de 3 máquinas de cartões, compradas por José Itapi, no interior do Ceará. A casa dele, em Itapipoca, foi alvo de busca e apreensão. O olheiro Sandro Vilela fica em torno da casa dos chefes da quadrilha para avisar sobre a chegada da polícia. E o motoboy Vitor Araújo transporta celulares e até o dinheiro do bando. Não é apenas um crime patrimonial, né? Porque, embora às vezes os celulares tenham um valor financeiro menor, menos de R$1.000, mas o prejuízo causado, né, que nós identificamos é muito maior, né? Para umas vítimas, tem vítimas com prejuízo de mais de R$180 mil. Durante a operação desta segunda-feira, a Polícia Civil apreendeu telefones celulares que devem ajudar na identificação de outros integrantes da quadrilha. Os investigadores já sabem que o grupo conta com a ajuda de mais um núcleo de criminosos que transforma o lucro dos furtos e dos golpes em dinheiro vivo. Eles já estão ali no organograma com os apelidos, são os chamados tripeiros. O lucro pode ser visto nos carros novos dos chefes do bando e até na casa simples dos ladrões, com eletrodomésticos e videogames de última geração. A gente conseguiu analisar esse primeiro semestre de 2025, nós identificamos 24 vítimas e o prejuízo totaliza quase R$1 milhão somente dessas vítimas identificadas. Para quem acaba correndo risco no trânsito, é importante ficar atento e evitar ao máximo mexer no celular ou deixar o aparelho à mostra. Foi o caso desta mulher que teve o celular levado. Olhei para o lado e vi tudo esbranquiçado. Aí logo em seguida entrou uma mão dentro do painel e catou o celular. Ela chamou a polícia e uma mulher ofereceu ajuda, outra armadilha dos criminosos. Nesse meio tempo que a polícia saiu de perto, a moça me abordou perguntando se eu precisava fazer uma ligação. Não desconfiei de nada, estava precisando de ajuda. A vítima ligou para o marido. Minutos depois, ele recebeu uma ligação dos bandidos. Um criminoso se passou por um funcionário da fabricante do aparelho e conseguiu a senha para desbloquear o celular da esposa. Completamente desprotegida, vulnerável, o sentimento é de querer sair completamente do mundo digital. Para encerrar, enquanto Plankton e o comparsa eram levados para o IML, mais um ladrão de 17 anos foi encaminhado à delegacia. Ele quebrou o vidro de um ônibus para pegar o celular de uma mulher. E o que mais me revolta é porque ele é de menor e ele não vai ficar preso. E já é a 4ª vez que ele está sendo preso. A queda de um avião de pequeno porte em Goiânia deixou uma casa completamente destruída. Dona Geralda saiu de casa levando apenas uma bolsa. O resto ficou para trás. Agora ela tenta entender como seguir a vida depois que um avião foi parar no teto da residência onde vivia há mais de 30 anos. Neta quebrou tudo, a cama dela partiu no meio, o guarda-roupa quebrou tudo, quebrou a parede, né? As paredes quebrou tudo o quarto dela. O avião atingiu o telhado e só parou quando chegou ao fundo da casa.
No caminho, todos os pertences da família foram destruídos. Graças a Deus, né, não teve assim vítimas fatais, só danos materiais, mas a casa está impossibilitada de morar uma pessoa. O piloto, que estava sozinho, foi socorrido pelos próprios vizinhos, ainda consciente. A primeira coisa foi saber se o piloto estava vivo, né? E ele conseguiu sair da aeronave. Que situação que o senhor encontrou o piloto desse avião? Ele estava bastante abalado, com cortes no pescoço, mas estava consciente. Quem conduzia o avião era Maurício Braga de Araújo, de 72 anos, professor do Instituto Federal de Goiás. Ele decolou de Jataí e voltava para Goiânia quando percebeu uma falha no motor. Quando tentou religar, perdeu a altitude e o monomotor experimental caiu sobre a casa, numa manobra que, segundo o Corpo de Bombeiros, evitou um acidente ainda maior. Fez um pouso bem preciso de emergência, que poderia ter sido uma catástrofe maior, mas foi bem preciso mesmo pelo que ele fez, da forma que ficou a aeronave e o que atingiu. O avião envolvido é um monomotor anfíbio de 2008, que comporta apenas 2 pessoas. Ele é de construção amadora, só pode voar de dia e com boas condições de tempo. Segundo a ANAC, a aeronave estava com a situação de voo autorizada. As causas da falha no motor agora serão investigadas pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Durante a chamada ação inicial, os peritos vão levantar todos os detalhes que possam explicar o que provocou o acidente. O professor foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia. Ele está internado, mas estável e sem fraturas aparentes. A semana começou com um dia histórico. Depois de 2 anos, todos os reféns vivos mantidos em Gaza foram libertados pelo Hamas e voltaram a Israel. O grupo terrorista também começou a devolver os primeiros corpos como parte do acordo de paz proposto pelos Estados Unidos. Já era noite em Israel quando o comboio com os restos mortais de 4 reféns deixaram a faixa de Gaza e entraram no território israelense. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Tel Aviv, onde passarão por exames antes de serem entregues às famílias. De acordo com o plano de paz, todos os corpos dos 28 reféns mortos já deveriam ter sido devolvidos. Mas o grupo terrorista ainda faz busca pelos escombros de Gaza. Israel já alertou que o atraso pode representar uma violação do acordo. Por mais de 2 anos, os familiares lutaram para abraçar de novo os reféns levados pelo Hamas. Depois de 738 dias, finalmente chegou o grande momento. Todos os 20 reféns ainda vivos foram libertados nesta segunda-feira. Os irmãos argentinos Ariel e Davi Cunho se reencontraram com as esposas Sharon e Arbel na base de Ireim, no sul do país. As 2 mulheres e as filhas de Davi e Sharon também foram reféns dos terroristas sequestrados do Kibbutz Nir Oz. O terceiro e último argentino em cativeiro era Eitan Horn, que tinha sido sequestrado com o irmão. Yair foi libertado em fevereiro. Outro reencontro emocionante foi o do casal Noor Gamani e Avinatan O. Ela voltou para casa em julho do ano passado. Os 2 estavam na festa rave atacada pelos terroristas. A imagem que mostra o desespero da separação chocou o mundo. Cada refém libertado foi levado a um dos 3 hospitais da região central de Israel, onde passarão por exames. Desde a madrugada, milhares de israelenses se concentram aqui na Praça dos Reféns, lugar que se tornou símbolo de luta e esperança nesses últimos 2 anos. Hoje, mais aliviados, todos acompanham juntos a libertação dos reféns que voltam para casa. Cada helicóptero que passava transportando um recém-libertado era ovacionado pela multidão. Depois de 2 anos, as lágrimas são de felicidades. Os risos de alegria. Para os israelenses, é um novo capítulo. Emocionante. No Egito, o presidente americano Donald Trump assinou o acordo de cessar fogo junto a líderes árabes e europeus. A cerimônia, que não contou com representantes de Israel e do Hamas, aconteceu
horas depois da chegada dos reféns israelenses e também da libertação dos prisioneiros palestinos. A polícia mal conseguiu conter a multidão. 2 ônibus chegaram a Ramala, na Cisjordânia, com prisioneiros mantidos em prisões israelenses. É um sentimento indescritível, ainda não posso acreditar, disse Samer quando encontrou a família. A maior parte deles foi levada para a faixa de Gaza, onde milhares também estavam à espera. Pelo acordo firmado entre Israel e o Hamas, quase 2.000 prisioneiros foram libertados. 22 deles são menores de idade. 1.700 foram presos em Gaza durante os 2 anos da guerra e nunca tiveram uma acusação formal contra eles. 250 cumpriam penas por crimes como assassinato e terrorismo. Deste grupo, 154 serão deportados para outros países e não poderão mais voltar à Palestina. O destino deles não foi confirmado por Israel. Enquanto isso, no vizinho Egito, líderes de mais de 20 países se reuniam para discutir a segunda fase desse acordo, que inclui as garantias para uma paz duradoura e a reconstrução da faixa de Gaza. O evento começou mais de 2 horas depois do previsto por conta do atraso na chegada do presidente dos Estados Unidos, que estava em Israel. O evento foi na cidade turística de Sharm el-Sheikh, para onde foram os líderes de países europeus, muçulmanos e o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. Donald Trump assinou um acordo sem representantes do Hamas e de Israel. O premier Benjamin Netanyahu cancelou na última hora sua viagem ao Egito. O acordo anunciado pelo norte-americano incluiu o desarmamento do Hamas, o que ainda não aconteceu. O grupo estava presente e armado na chegada dos prisioneiros libertados a Gaza e também na libertação dos reféns israelenses. Um sinal de que o futuro deste lugar, onde comida e remédios já começaram a chegar, ainda é um grande ponto de interrogação. Para a maioria destas pessoas, este novo capítulo começa literalmente do zero. E antes de ir ao Egito assinar o cessar-fogo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido com pompa em Israel e fez um discurso de mais de 1 hora no parlamento. Ele foi aplaudido, mas também chegou a ter a fala interrompida por um tumulto envolvendo um deputado. Foi uma visita de poucas horas. No desembarque em Tel Aviv, Donald Trump foi recebido pelas autoridades israelenses e pela filha Ivanka. Enquanto os reféns voltavam para casa, o presidente dos Estados Unidos chegava ao parlamento israelense em Jerusalém. Ao assinar o livro de visitas, Trump disse que o momento representava um novo começo. Antes mesmo de discursar, o presidente norte-americano foi ovacionado. Ao lado do maior aliado, Netanyahu disse estar comprometido com a paz. I am committed to this peace. E ouviu de Trump que aquele era o amanhecer histórico de um novo Oriente Médio e que a era do terror havia acabado. É o início de uma harmonia duradoura para Israel e todas as nações do que em breve será uma região verdadeiramente magnífica, discursou o republicano, chamando os israelenses para trabalharem junto aos países vizinhos. Em uma parte do discurso, um parlamentar israelense da oposição gritou em protesto e foi retirado à força. Trump também cutucou o presidente israelense Isaac Herzog, perguntando por que ele não dava o perdão a Netanyahu. Em uma clara referência às denúncias de corrupção envolvendo o primeiro-ministro. O presidente dos Estados Unidos se reuniu ainda com parentes dos reféns antes de seguir viagem. Espalhados por Tel Aviv, restaram inúmeros letreiros e mensagens de agradecimento ao norte-americano. Depois de passar por Israel e pelo Egito, Donald Trump está no caminho de volta a Washington. A previsão é que ele chegue aqui na Casa Branca meia-noite, 1 hora da manhã, pelo horário de Brasília. Mas o presidente norte-americano não vai ter muitas horas de sono. Às 11 horas da manhã, pelo horário local, Donald Trump recebe aqui Javier Milei, o presidente da Argentina. E de volta ao Brasil, hoje e amanhã, Brasília centraliza a preocupação do mundo
com as mudanças climáticas. Representantes de países que vão participar da COP30 negociam propostas que serão debatidas no mês que vem em Belém. Representantes de 67 delegações passaram o dia em busca de acordos sobre como os países podem contribuir para conter as mudanças climáticas. Esse é o último momento antes da Conferência do Clima em Belém. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, cobrou o compromisso para combater o aquecimento global. Primeiro, reforçar o multilateralismo e o regime de mudanças do clima no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas. Segundo, conectar o regime climático à vida real das pessoas. E terceiro, acelerar a implementação do Acordo de Paris. Uma das questões que preocupam as autoridades brasileiras é que vários países ainda não enviaram os compromissos para reduzir os gases do efeito estufa nos próximos 5 anos. A Precop aqui em Brasília reúne negociadores do clima, embaixadores e ministros do meio ambiente, na tentativa de encaminhar acordos e destravar, antes do evento principal em Belém, possíveis pontos de atrito. Um outro desafio é a liberação de recursos por parte de países ricos para ações de preservação às florestas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que coordena o Círculo de Ministros de Finanças, falou em prioridades para ampliar o financiamento aos países em desenvolvimento. Essas iniciativas traduzem de forma prática o que o Círculo tem defendido, quais sejam cooperação, inovação e a escala para transformar a ambição em resultados concretos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu que o combate às mudanças climáticas é também um compromisso ético dos países. Enfrentar a emergência climática é também enfrentar uma crise moral e civilizatória. E passou a valer, a partir de hoje, o chamado Pix automático em todas as instituições financeiras. Com essa forma de pagamento, os usuários podem agendar cobranças e os pagamentos são feitos automaticamente. É uma alternativa ao débito automático ou cartão de crédito para transferências recorrentes, como contas de luz, água e gás. O Pix automático é gratuito e os clientes podem autorizar pelos aplicativos dos bancos. Lembrando, mais uma vez, é totalmente gratuito. Você vai ver junto comigo a seguir. O ministro Alexandre de Moraes nega pedido de defesa para revogar prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E ainda, presidente Lula convida o Papa Leão XIV para visitar o nosso país. Aguarde, o SBT Brasil volta já. Continue com a gente. Estamos de volta ao vivo com o SBT Brasil, trazendo sempre a melhor informação para você. Uma das vítimas de bebidas alcoólicas contaminadas com metanol e que ficou cega em São Paulo, contou hoje ao SBT Brasil que passou por um tratamento experimental enquanto estava internada. Agora, em casa, ela tenta recuperar a rotina e não perde a esperança de voltar a enxergar. A luz. Hoje eu tô no escuro, né? Eu sempre brinco com meu marido, falo, por favor, acende a luz. Radarani, de 43 anos, é designer de interiores. Ela perdeu completamente a visão no mês passado, depois de tomar caipirinha em um bar de um bairro nobre da capital. Era a comemoração do aniversário de uma amiga e cliente. Ela conta que chegou ao local e pediu uma caipirinha igual a que uma outra pessoa estava bebendo. Essa moça que estava tomando essa caipirinha, ela tomou uma caipirinha e passou a tomar cerveja. Eu tomei 3 caipirinhas dessa. Em seguida, começou a passar mal. Eu lembro de pedir a 3ª caipirinha, a partir daí eu não lembro de mais nada. Tive um apagão na minha memória. No dia seguinte, em casa, ao acordar,
pediu ajuda à irmã. Ela conta que quando ela chegou aqui eu já estava desorientada, né? Ela já estava passando muito mal e aí ela já me levou para o hospital. Ela fala que eu já reclamava muito da visão, que eu via pontos amarelos, eu estava desorientada, reclamava que via faíscas, mas eu não lembro. O marido, que estava viajando, voltou às pressas. Meu marido conta que eu falei, socorro, eu estou morrendo, e convulsionei. Sem conseguir descrever o que estava sentindo, os médicos suspeitaram de metanol e encaminharam Radharani para fazer hemodiálise, um tratamento que filtra o sangue. O médico decidi fazer uma diálise pensando já no metanol, que não é uma situação corriqueira, mas ele teve essa sacada que salvou a minha vida. O resultado do exame, que saiu dias depois, foi assustador. Ele falou para mim assim, com 150 miligramas já é caso de morte. O meu estava 415, era muito etanol. Depois de sobreviver ao que os próprios médicos chamaram de milagre, Radharani decidiu tentar um tratamento iraniano, ainda sem comprovação científica, para voltar a enxergar. Esperança que, para ela, vale mais do que qualquer estatística. Ele mostrou um resultado eficaz em pacientes que utilizaram a medicação até 72 horas no início do quadro. Depois de 72 horas, cai bastante o resultado, a eficácia desse tratamento. Segundo o último balanço, 128 casos de intoxicação por metanol foram registrados no estado de São Paulo. 28 foram confirmados. 5 pessoas morreram. Agora ela luta para reaprender a viver. Acho que das coisas simples, a alimentação foi o que mais me pegou, porque agora eu dependo que alguém me traga absolutamente tudo. Aos poucos, vai recuperando a autonomia. Então, eu vou no banheiro sozinha, eu tomo banho sozinha, eu escovo os meus dentes sozinha. E já voltou a trabalhar. Eu tenho a gratidão por estar viva. Tá? Então, hoje em dia, meu sentimento é esse. E meu marido, muito do meu lado, ele falou para mim assim, você perdeu um sentido. Hoje a gente podia estar rezando sua missa de 7º dia. Durante a agenda oficial na Itália, o presidente Lula elogiou o acordo de paz entre Israel e Hamas, deu detalhes sobre o encontro que teve com o Papa Leão XIV e destacou dados do combate à fome no Brasil. Na abertura do Fórum Mundial da Alimentação em Roma, Lula afirmou que a fome é inimiga da democracia. A fome é irmã da guerra, seja ela travada com armas e bombas, ou com tarifas e subsídios. Um país soberano é um país capaz de alimentar o seu povo. O convite para participar do evento veio após o Brasil deixar o mapa da fome em julho, o que significa que menos de 2,5% da população brasileira está em risco de subalimentação. Desde 2023, temos trabalhado incansavelmente para reconstruir políticas sociais. As sementes que plantamos frutificaram. Neste ano, a FAO anunciou que outra vez o Brasil saiu do mapa da fome. 30 milhões de pessoas começaram a almoçar, jantar e tomar café. O mapa da fome é elaborado pela FAO, a Agência da ONU para Alimentação e Agricultura, e mede o acesso a uma alimentação adequada para uma vida saudável. Aqui na sede da FAO, Lula participou da reunião do Conselho dos Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa do governo brasileiro durante a presidência do G20 no ano passado e que já conta com 200 membros, sendo mais de 100 países, além de organizações internacionais e instituições financeiras. O objetivo é acelerar os esforços para erradicar a fome e reduzir a desigualdade. Após o evento, Lula respondeu a perguntas de jornalistas. Disse estar feliz pelo fim do conflito em Gaza e que o Brasil não tem problemas com Israel. Não, o Brasil não tem problema com Israel. O Brasil tem problema com Netanyahu. Olha que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa. Eu estou feliz porque, veja, eu não sei se é definitivo ou não, mas eu estou feliz porque é um começo muito promissor.
Sabe, o fato do presidente Trump ter ido a Israel, ter ido no parlamento, ter falado, é um sinal muito importante. Falou ainda sobre a indicação para a vaga de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, eu quero uma pessoa que seja, antes de tudo, uma pessoa gabaritada para ser ministro da Suprema Corte. Eu não quero um amigo, eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. Mais cedo, nesta segunda-feira, Lula teve o primeiro encontro com o Papa Leão XIV ao lado da primeira-dama Janja da Silva. O presidente brasileiro revelou que os dois conversaram sobre combate a desigualdades e que espera receber o líder católico no Brasil em breve. Eu posso te dizer que houve muita química na minha relação com o Papa, porque eu tinha lido o documento do Papa antes de conversar com o Papa. Então parecia que eu estava conversando com alguém que eu já conhecia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. A ministra responsável pela articulação, Gleisi Hoffmann, disse que partidos do Centrão que não estão votando com o governo no Congresso podem perder cargos. A declaração foi dada em uma entrevista à nova analista de política do SBT News, Basília Rodrigues. Confira. Ministra, eu quero saber qual a repercussão para o governo e também para os seus aliados depois da derrota há algumas semanas em relação àquela medida provisória que tratava da cobrança de mais impostos. Isso acabou não passando no Congresso Nacional. E agora? Era uma matéria importante para o Brasil, porque justamente taxava o andar de cima. Bancos, betes, bilionários, fintechs, essas letras de crédito que você falou, gente que paga muito pouco imposto. E nós pedimos muito para que os partidos que participam do governo, que nós julgamos base aliada, pudessem votar. Infelizmente, muitos desses partidos tiraram um posicionamento contrário. E 251 deputados votaram contrários a essa matéria, contra 193 favoráveis e alguns ausentes. Então, o que o governo está aproveitando para fazer nisso? Reorganizar a sua base de governo. Bom, quem quer ficar no governo, ter pessoas indicadas no governo, tem que votar com o governo. Não é uma retaliação, não é uma caça às bruxas, não é nada disso. É apenas reorganizar a base. Na sua avaliação, ministra, o que realmente vai acontecer agora? Essas pessoas vão receber menos emendas? Vão perder os cargos indicados na estrutura pública? Explica para o nosso público, então. As indicações desses parlamentares para ocupar cargos comissionados no governo, elas vão ser retiradas. E nós vamos alocar essas indicações para aqueles que estão com o governo. Não estamos aqui dizendo que estamos cortando o diálogo, nada disso. Vamos conversar com os líderes, com os partidos, mas se quiserem continuar, tem que reavaliar a postura. Noite de estreia aqui no SBT Brasil. Eu converso agora ao vivo com a nossa nova analista de política, Basília Rodrigues. Basília, seja muito bem-vinda. É uma alegria para todos nós aqui do SBT, tendo você fortalecendo o nosso time. E a pergunta que eu te faço, além de te dar boa noite, primeiramente, evidentemente, não é? É saber se essa ameaça ao Centrão já começou a sair do papel ou ainda não? Já começou sim, César. Muito boa noite para você, a todos os espectadores aqui no SBT. Para mim é um prazer dividir tela contigo. Bora falar de política. O governo decidiu dar um chega para lá na traição da base aliada e já está retirando os cargos daqueles deputados que votaram contra a chamada MP da taxação. E vai entregar esses cargos a deputados que sejam mais fiéis. Há um ano das eleições, esse movimento é para reorganizar a base aliada, saber quem realmente está no time, vai apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2026. O critério não é punir os partidos, mas as pessoas que votaram contra os interesses do governo, mas está dado o recado, fica claro que agora esta é a regra. O governo tem se reunido com as lideranças partidárias para saber quem são os deputados dentro dessas mesmas bancadas que merecem mais receber estes cargos. A gente está falando
falando de dezenas de cargos comissionados em ministérios, institutos e outros órgãos públicos. Hoje, por conta dessa entrevista, muita gente ficou incomodada e preocupada aqui em Brasília. Tem deputado ligando para a Secretaria de Relações Institucionais, que é comandada pela ministra Gleice Hoffmann, para tentar reverter esta situação. Dizer até que vai votar com o governo nas próximas eleições ou afirmar que essas indicações são, na verdade, um combo, que não foi somente aquele determinado deputado que fez a indicação. Para o governo, acabou a paciência. Eles entendem que agora é para manter perto quem realmente é fiel. Então, mapa a mapa, nome a nome, isso está sendo organizado pelo governo federal. São essas informações por aqui. Eu espero estar com você em outras oportunidades para falar mais sobre política de uma maneira clara, direta para o público, porque tem muita informação por aí, mas nem todo mundo está atento para entender, observar. A gente está aqui mesmo para traduzir esse rame-rame da política aqui de Brasília. E vamos ficar de olho no Diário Oficial da União, porque novas demissões, novas retiradas aí dos indicados de integrantes, especialmente do Centrão, estão para acontecer. A ministra disse nessa entrevista exclusiva para nós aqui do SBT que até o fim desta semana ela vai ter uma noção melhor de quantas pessoas entraram de fato na mira e vão ser retiradas destes cargos. Mas é isso, né? Quem não quer, mas também tem quem queira. Os aliados que foram fiéis, especialmente na votação da MP da taxação, dizem que agora querem esses cargos para eles. O governo está conversando com os partidos e vamos ver o que vai acontecer. Olha, Basília, a gente espera contar com a sua participação sempre. Você que está conhecendo tudo o que rola nos bastidores de Brasília e tem essa linguagem de transferir para o público, né, de traduzir para o público, até melhor dizendo, a forma como a política, que muitas vezes as pessoas não entendem, mas acaba, da forma como você apresenta, entendendo um pouco mais de política, que é importante para todos nós, e a gente espera contar com você em outras oportunidades muito em breve. Obrigado pelas informações, pelas explicações aqui para a gente. Uma ótima noite para você aí em Brasília. Aliás, nós vamos continuar na capital federal porque o ministro Alexandre de Moraes do Supremo negou o pedido da defesa e manteve a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós conversamos agora com a Paula Cuenca ao vivo, que traz os detalhes dessa decisão. Paula, quais foram os argumentos para essa negativa? Conta tudo pra gente. Uma boa noite para você. Boa noite para você também, César. Para quem nos acompanha, o ministro Alexandre de Moraes justificou que é necessário manter essa medida da prisão domiciliar e outras restrições, como a retenção do passaporte, proibição de uso das redes sociais, ainda considerando o possível risco de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro ou interferência dele nas investigações em todo o processo. O ministro ainda afirmou que a condenação do ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão reforça essa necessidade de manutenção da prisão domiciliar. A decisão foi tomada, inclusive, depois da própria Procuradoria-Geral da República ter se manifestado, negando também, se posicionando contra a revogação dessa prisão domiciliar. Eu lembro, inclusive, nessa situação, que a gente está falando aqui de um processo diferente daquele que condenou Jair Bolsonaro por golpe de Estado e outros 4 crimes. A prisão domiciliar foi estabelecida dentro de um inquérito que foi aberto inicialmente para investigar o filho de Jair Bolsonaro, o deputado federal, o licenciado Eduardo Bolsonaro, por tentativa de coação no curso do processo, obstrução de justiça. Justamente como o Jair Bolsonaro não foi denunciado pelo Ministério Público neste inquérito, é então que a defesa dele solicitou que a prisão domiciliar fosse revogada. Mas, como a gente viu, Moraes então negou esta revogação da prisão domiciliar. E ainda nesta segunda-feira, o ministro autorizou que Jair Bolsonaro receba visitas de uma médica endocrinologista, visitas que foram solicitadas também pelos advogados de Jair Bolsonaro. A médica faz parte da equipe do Cláudio Briolini, Dr. Cláudio Briolini, que é quem comanda esses cuidados de saúde de Jair Bolsonaro, e Moraes deixou claro na decisão que visitas médicas podem acontecer sem a necessidade de autorização prévia. César.
Olha, a Paula Cuenca vai continuar conosco porque, ainda falando sobre o Judiciário, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal inicia nesta terça-feira, não é, Paula? A ação penal contra o chamado Núcleo 4 da tentativa de golpe. Conta pra gente. É isso mesmo, César. Esse núcleo 4, que segundo a Procuradoria-Geral da República, é o núcleo que era responsável pelas ações estratégicas de desinformação, ou seja, eram pessoas que espalhavam desinformação, notícias falsas sobre o processo eleitoral, urnas eletrônicas, autoridades, tudo com o objetivo de desestruturar, fazer uma imagem negativa das instituições democráticas junto à população. Esse núcleo ele é formado por 5 militares, um agente da Polícia Federal que atuava dentro da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e ainda um engenheiro, que é o presidente do Instituto Voto Legal. O julgamento vai acontecer de forma presencial, começando amanhã de manhã, mas pode se estender para os dias 15, 21 e 22 de outubro, que são as datas que já estão reservadas para a ocorrência desse julgamento. E fazendo um destaque aqui, que inclusive a diferença do núcleo 1, que era do ex-presidente Jair Bolsonaro, para este núcleo 4, que é o segundo a ser julgado a respeito dessa questão dos que seriam os cabeças a respeito da tentativa de golpe, é que agora a primeira turma está sob a presidência do ministro Flávio Dino, não mais do ministro Cristiano Zanin. César. Obrigado pelas informações, Paulo. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. A CPI mista que investiga as fraudes do INSS ouve, neste momento, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Ele foi exonerado do cargo em abril deste ano, pouco depois da operação da Polícia Federal contra os descontos indevidos. Logo na chegada, Alessandro Stefanuto disse que responderia às perguntas da comissão, mesmo com um habeas corpus que garantia o direito de ficar em silêncio. Vou falar, claro. Mas o ex-presidente do INSS se negou a responder à primeira pergunta do relator, alegando a existência de um pré-julgamento do deputado. Presidente, eu vou me manter em silêncio nessa pergunta. Presidente, calar a verdade de ato não incriminatório cabe o flagrante de falso testemunho. Gostaria que o senhor analisasse esse fato. Concordo, presidente. A sessão teve que ser suspensa por 5 minutos. Na retomada, o relator fez uma pergunta com base em notícia veiculada em um site. A questão provocou um novo desentendimento entre o deputado e o depoente. Se o senhor acha que fazer essa pergunta não é desrespeitosa, porque é uma pergunta de jornal, no outro dia eu vi aqui o senhor bastante aborrecido porque o nome do senhor estava no site de determinada entidade. Então, notícia de jornal, notícia de site, rapaz, o senhor me respeite. Sendo cabeça do maior roubo de aposentados e pensionistas. Por favor, relator, por gentileza. Com os ânimos exaltados, mais uma vez, a sessão teve que ser interrompida. Me respeite. O depoimento de Stefanuto na comissão foi pedido por mais de 10 integrantes da CPMI. Durante a sessão, ele defendeu o trabalho da autarquia e de seus servidores. O ex-presidente do INSS também afirmou que, ao longo de sua gestão, sempre esteve aberto ao diálogo e que recebeu vários deputados, mas apenas para acertar mutirões de atendimento nos estados dos parlamentares. Algum parlamentar foi até o senhor interceder em prol de entidade associativa para desconto de aposentado e pensionista? Eu não recebi, não me lembro, pode ser que, mas eu não me lembro de tratar esse assunto com nenhum parlamentar. O que todos nós esperamos é que, além do ressarcimento financeiro aos aposentados e pensionistas, que os responsáveis, porque nós temos responsáveis por essa fraude, sejam revelados e que eles possam ser julgados também, assim como todo e qualquer tipo de criminoso nesse país. A criação de um regime especial de tributação para data centers, como são chamadas as grandes instalações que abrigam equipamentos para processar dados, promete atrair investimentos para o Brasil. Foi o que defendeu o ministro das Comunicações em uma visita hoje ao SBT. Pegar a melhor rota, pedir comida pelo delivery, chamar um carro por aplicativo e fazer uma transação financeira pelo celular. São atividades que fazem parte do dia a dia de quase todo mundo.
Mas não tem passe de mágica. Por trás disso tudo, existe um centro de dados que possibilita a interligação de todas as redes, o que permite que o sinal chegue até você. É como se fosse um aeroporto internacional, onde ocorrem diferentes conexões, para que os passageiros, nesse caso os dados, cheguem ao destino de forma rápida, em frações de segundos. São os chamados data centers, que abrigam uma super infraestrutura. Servidores, sistemas de armazenamento e equipamentos de rede. O objetivo é coletar, processar e distribuir dados de forma segura e contínua. Para impulsionar esse mercado, o governo federal criou o Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center, o REDATA. A medida provisória foi assinada pelo presidente Lula em setembro e busca incentivar o crescimento em áreas estratégicas da indústria 4.0, como computação em nuvem e inteligência artificial. Em visita ao SBT nesta segunda-feira, o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, comentou sobre a importância da iniciativa. Os incentivos fiscais para data center estão previstos para a reforma tributária, que ficará disponível a partir de 27. E o REDATA nada mais do que é antecipar esses incentivos para 2026, para que a gente não perca essas janelas de investimento desses equipamentos de data center tão importantes para o fortalecimento das infraestruturas de telecomunicações no Brasil. Esse advogado especialista em direito tributário explica que, para ter acesso ao programa, as empresas precisam cumprir requisitos. Só tem direito a esse benefício se essas empresas habilitadas ao regime, previamente habilitadas, cumprirem essas exigências de utilizar 100% de energia limpa, ter eficiência hídrica máxima de 0,05 litro por quilowatt-hora, investir 2% em pesquisa e inovação e destinar 10% da capacidade para o mercado interno. Para o setor, o incentivo pode acelerar novas conexões. A gente está vendo, principalmente com os equipamentos, de processamento, armazenamento e transmissão de dados, uma possível redução na faixa de 50% a 60%. Então isso, de fato, vai trazer mais movimento e que acarreta toda a cadeia de valor. O investimento em data centers traz outra boa notícia: a qualificação do trabalhador brasileiro. Para a gente é muito bom, porque quanto mais investimentos, são investimentos em tecnologia, em equipamentos sofisticados, que vai necessitar que uma universidade também se prepare para poder produzir jovens capacitados, super qualificados, para que essas pessoas possam se inserir no mercado de trabalho altamente qualificado, competindo com o mundo. Continue com a gente. A primavera é época de reprodução dos gambás. Nesse período, eles aparecem com mais frequência nas cidades em busca de alimento. Mas, longe de serem um problema, os bichos ajudam a controlar pragas como baratas, ratos e até mesmo escorpiões. Gambá, saruê, raposinha, ele tem vários nomes e leva uma fama um tanto injusta. A de que gosta de sujeira ou de que tem mau cheiro. Mas não é bem assim. Nesta época do ano, em período de reprodução, a quantidade deles aumenta nas áreas urbanas. Os gambás têm um papel importante no ecossistema. O gambá, ele prolifera muito no meio urbano pela questão do alimento dele, porque ele se alimenta das ditas pragas urbanas, né? Então ele come escorpião, come barata, come filhote de ratos, e isso tudo faz com que ele se aproxime muito das residências. Os gambás são imunes ao veneno de escorpiões e cobras. Por isso, são predadores desses animais e podem ajudar a combater a proliferação das serpentes e aracnídeos. Só neste ano, mais de 300 escorpiões foram capturados em Porto Alegre. O animal já é considerado uma praga urbana. Os gambás são marsupiais, o que significa que a fêmea carrega os filhotes em uma bolsa na barriga. Como ficam mais lentas e vulneráveis, entram em contato mais próximo com os humanos em busca de alimentos e, por vezes, acabam sendo agredidas. Como as mães elas estão tendo suas crias, né, elas ficam um pouco mais preocupadas em relação do alimento e como que elas vão conseguir fazer com que os seus filhotes eles
perpetuem, né? Eles consigam crescer ali de fato e isso aumenta, né? Eles não têm uma zona para se esconder. Casos como esse, em que o animal foi agredido com um facão, infelizmente são bem comuns. Em Porto Alegre, 3 centros tratam desses animais silvestres. Hoje são 70 gambás em observação. E agredir ou maltratar é crime ambiental. Ao se deparar com um deles, a orientação é chamar as equipes de vigilância. O ideal é só sair da frente do caminho dele, deixa ele caminhar ali, ir para o seu rumo, né? Não precisa tocar no animal. Em caso de mordida, é preciso procurar uma unidade de saúde para tomar vacina. Se tentar pegar ele de mau jeito, ele pode morder, com certeza, como qualquer outro animal, gato, cachorro. Ser mordido por um gambá, um cachorro ou um gato, vacina, tétano, raiva, todas essas vacinas, né? É recomendado. Você fica agora com a novela Amar. Na sequência tem o Programa do Ratinho e tem o The Voice. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente, aqui na tela do SBT. Obrigado porque o Silvinho apareceu aí cornetando a gente, que estamos na vice-liderança mais uma vez, graças a você. Uma semana abençoada, uma noite de segunda-feira extraordinária e até amanhã, 7:45, com mais um SBT Brasil. Até lá!